Vamos passar então agora para as bronquiolites, que também afetam bastante os bebés no inverno. E pergunta à Filipa: como consigo saber se o meu filho está com uma bronquiolite ou se é uma constipação normal? A constipação normal não tem normalmente associada a uma dificuldade respiratória, ou seja, se nós ouvirmos aqueles zumbidos respiratórios, aquela pieira, devemos estar atentos e supor que se trata de uma bronquiolite. Muitas vezes as crianças com bronquiolites fazem esforço a respirar e, existindo esse esforço, com ou sem febre, temos que estar vigilantes e temos que estar atentos. Sobretudo se a criança deixa de brincar como normalmente ou se, por exemplo, aparece com sinais como sejam os lábios azulados, que é o sinal de uma cianose, de pouca oxigenação. Aí temos imediatamente que ir a uma urgência. Mas a bronquiolite é uma doença que se manifesta sobretudo por dificuldade em respirar. Há um esforço. Normalmente esta zona dos bebés sobe e desce mais, a zona também junto às costelas faz uma espécie de uma depressão quando o bebé respira e há esta chiadeira. Isso é normalmente um sinal de uma bronquiolite e devemos procurar assistência médica. A constipação tem a ver com um corrimento nasal, com, enfim, mais tosse, mas não tem esta dificuldade, normalmente não tem nos primeiros sinais e sintomas esta dificuldade respiratória associada. E até quando é que se manifestam as bronquiolites nos bebés? É sobretudo na primeira infância. A bronquiolite é uma doença causada por um vírus respiratório. O vírus respiratório sincicial é diferente de uma gripe e de uma constipação precisamente por isso, mas normalmente aparece até aos 12 meses de idade. Então é contagioso? É contagioso. É contagioso pelos objetos partilhados, pelas gotículas de saliva presentes na tosse, não é? E, portanto, temos que ter aqui algum cuidado, enfim, com as outras crianças quando percebemos que a nossa criança está com uma bronquiolite. Por falar também em contagioso, sobretudo nos infantários, não é? Troca Xuxa, etc., que todos nós sabemos disso. A Wanda pergunta: é verdade que as otites também são contagiosas? Não é verdade que as otites são contagiosas, é verdade que aquilo que está na base das otites pode ser contagioso. Se for uma constipação comum ou se for uma infecção bacteriana do nariz, por exemplo, como expliquei há pouco, que pode levar as secreções até ao ouvido e aí sim provocar depois a otite, elas são contagiosas, mas, portanto, temos que ter o mesmo cuidado nessas situações que temos com outras doenças respiratórias, evitar o contacto com as pessoas que têm sinais ou sintomas de uma constipação ou de uma infecção respiratória bacteriana, evitar locais muito fechados e com muita gente, mas a otite em si não é contagiosa. Não é contagiosa, não é? Temos aqui a Rita a perguntar: durante o inverno é aconselhável vestir muito o meu bebê ou o ambiente é que deve estar muito aquecido? Se calhar nem uma coisa nem outra, não é? Nem uma coisa nem outra. Impera o bom senso. Aquilo que nos faz sentir confortáveis, por norma, também faz os bebés sentirem-se confortáveis, mas a regulação da temperatura corporal nos bebés ainda não está afinada. Portanto, se estiver muito frio, devemos vestir a nossa criança às camadas, o nosso bebé às camadas. Fica assim tipo cebolinha, mas fica preparado. Porquê? Porque nós podemos ir tirando ou acrescentando peças de roupa conforme a temperatura onde estamos. Por outro lado, aquilo que não é tão óbvio para nós é obrigatório nos bebés. Ter em atenção a cabeça, as mãos, o pescoço, porque são locais por onde se perde facilmente temperatura corporal e se nós, com a nossa regulação corporal, conseguimos compensar, temos mecanismos de compensação, isso nos bebés, sobretudo nos bebés de tenra idade, esses mecanismos ainda não estão devidamente amadurecidos e, portanto, temos que os proteger mais contra o frio. Depois, a temperatura em casa. É a temperatura que nos faça sentir confortáveis. Às vezes é mais prejudicial ter um sobreaquecimento ou ter muitos aquecimentos a funcionar e um clima muito seco, um ambiente muito seco em casa, do que propriamente não ter um ambiente tão aquecido. Eu diria mais uma vez que é o bom senso e aí os pais, sem dúvida nenhuma, têm um instinto que lhes permite afinar essas situações. Muito bem. A Marta pergunta: o meu filho tem tendência para problemas de garganta, como ainda não fala, nem sempre percebo se está a desenvolver uma amigdalite. Como se pode detectar uma infecção deste tipo numa criança tão pequena? Nesses casos, quando ainda não há manifestação dos sintomas, normalmente as amigdalites dão vermelhidão na zona das amígdalas. Às vezes essa vermelhidão evolui e aparece mesmo pus. E esses são sinais muito específicos das amigdalites.
por norma, são acompanhados também de febre mais ou menos elevada. Portanto, eu diria que olhar para a zona das amígdalas, perceber se há vermelhidão ou pus, laivos de pus brancos nas amígdalas, e depois a medição da febre regular são a melhor maneira de detectar uma amigdalite. Exatamente. Temos agora aqui o Nuno a perguntar, depois de uma constipação, quando posso levar o meu bebê de volta para a escola? Por norma, os pediatras aconselham que se aguarde 24 horas sem febre e sem tomar medicamentos para a febre, não é? Durante 24 horas antes de voltar à creche. É uma questão de resguardo da própria criança e também de evitar o contágio aos outros. Por acaso, agora é uma oportunidade para falarmos de febre. Há várias formas de medir a febre, não é? No caso dos bebés, qual é a mais adequada? A mais adequada é a medição da febre retal, portanto, ou seja, é mais simples, viramos a criança de costas, introduzimos o termómetro cerca de 2 a 3 centímetros no ânus e a febre é considerada uma temperatura que é igual ou superior a 38 graus. Depois também podemos medir na axila, mas aí temos que assegurar que a ponta do termómetro está em contacto com a pele e não com a roupa. A medição no ouvido é mais recomendada a partir de idades posteriores, a partir dos 2 anos e meio, 3 anos, e devem-se medir cerca de 3 vezes e depois a medição mais alta é que é então a medição correta. Mas por norma, se tivermos que dar um conselho simples aos pais de crianças de tenra idade, a medição retal é sempre a mais correta. E como é que se deve baixar a febre a um bebê? Há aquela questão de que se deve refrescar o bebê com um banho. É verdade ou não? O banho tépido só por conselho de um profissional de saúde, porque normalmente o que acontece quando se faz o abaixamento da temperatura corporal com um banho é porque é preciso um abaixamento corporal rápido ou porque os medicamentos não estão a fazer efeito. O primeiro abaixamento de febre é sempre feito recorrendo a medicamentos vulgares, como seja o ibuprofeno ou o paracetamol. Baixar a febre significa também muitas vezes adequar a roupa à temperatura ou à sensação de frio e de calor, e essas são as primeiras medidas. Exatamente. Temos aqui a Anabela a perguntar, no inverno o meu filho anda sempre com tosse, existe algum xarope que lhe possa dar ou devo fazer vapores? Depende. Se a tosse for uma tosse de origem alérgica, eventualmente podem-se recorrer a medicamentos antihistamínicos, depende da circunstância e da idade da criança. Há muitas crianças que passam o inverno inteiro com tosse sem ter outras consequências e, portanto, obviamente que temos que estar atentos porque podem aparecer infecções secundárias à tosse, mas se for só a tosse em si, desde que não os impeça de dormir, de brincar, de estarem bem dispostos, eu diria que, tendo a atenção normal e necessária, não precisamos de intervir. Prevenir a tosse tem muito a ver com a origem. Se for uma tosse produtiva, por exemplo, normalmente está associada a uma infecção ou viral ou bacteriana e, portanto, tem que ter o tratamento adequado. Por norma e como conselho de bom senso, o que eu diria é esperar 3 dias. Se não houver febre associada e aguardarmos 3 dias, normalmente a tosse desaparece por si. Se é um inverno inteiro com tosse, faz supor que é um fundo alérgico e, portanto, há que perceber se é uma alergia apenas ao frio, se há outros fatores associados e fazer o diagnóstico correto e depois o tratamento adequado. E em relação aos xaropes, os pediatras por vezes não recomendam muito, não é? Sim. No caso dos bebés? Efetivamente, até aos 2 anos, os xaropes só por indicação expressa do médico, os xaropes, sobretudo os expectorantes, é que devem ser utilizados. Por norma, as chamadas medidas não farmacológicas, ou seja, as medidas sem recurso a medicamentos, são suficientes. O que é que isto significa? Significa que devemos ter um cuidado acrescido com a hidratação da criança, oferecer água mais vezes, promover a utilização de vapores à base de soluções como o soro fisiológico, utilizar a lavagem nasal, também ajuda nestas situações. E com isso, normalmente, nós ajudamos a que o organismo da própria criança se livre da tosse por si, sem recurso a medicamentos. Eu compreendo que muitas vezes as mães ficam ansiosas, até porque o bebê não descansa, os pais não descansam e temos tendência a achar que sem medicamentos não vamos lá. Neste caso em concreto, até aos 2 anos, não é bem assim. As medidas farmacológicas são muito eficazes e só por si, muitas vezes, suficientes para fazer face à tosse. Muito bem, avançamos para uma pergunta que gera muita ansiedade junto dos pais. Pergunta à Joana. O meu bebê respira mal, parece ter sempre dificuldade. Devo aspirar o seu nariz todos os dias? É conveniente que sim.
Mas também é conveniente que se perceba de onde vem essa dificuldade respiratória. O conceito de respirar mal pode ser apenas um nariz entupido por excesso de secreções. Exato. E os bebés, quando nascem, têm secreções acrescidas, porque não estão ainda adaptados ao ambiente onde nós vivemos, não é? Normalmente isso pode acontecer. Aspirar o nariz, se ele estiver entupido, antes de uma amamentação, aspirar e lavar o nariz antes de amamentar ou antes de dormir, eu diria que são boas práticas que ajudam a dar conforto ao bebê e, portanto, nessa circunstância, sim, sem esquecer que temos que perceber de onde é que vem essa circunstância do bebê respirar mal, entre aspas. E quais são os melhores métodos? Água do mar, soro fisiológico? Há várias situações, não é? Sim, desde que seja uma solução salina, ou seja, com água e sal, está adequada. As mais indicadas e as que são mais utilizadas e corretamente utilizadas são o soro fisiológico e a água do mar. Já agora, a aspiração nasal deve ser precedida de uma lavagem com soro ou com água do mar. Ou seja, explicando de uma forma simples, eu devo lavar o nariz do bebê, aspirar o nariz do bebê e depois, eventualmente, voltar a umedecer o nariz do bebê com a mesma solução com que lavei. Este é, digamos, são os 3 passos.